esse tema, qual a lei está falando, qual é o tema? Muito bem, destrave sua mente, essa é a ideia. E aí, o que nós vamos fazer? Destravar essa mente fechada. Oh, ficou fechada? De onde que ficou fechada essa mente? Essa mente, na verdade, estava aberta. Você fechou as portas por livre e espontânea vontade. Ah, não, eu não quis fazer nada disso. Sim. Infelizmente isso ocorreu. E sabe que pode ter sido realmente assim de uma forma sem querer querendo? É, isso aí aconteceu. E qual é um ponto importantíssimo para você ter uma trava sendo colocada em você diretamente? Nós vamos falar de duas aqui hoje que são pesadíssimas. Pesadíssimas. Pega a visão disso, que é uma situação terrível que nós temos, que na verdade só vão empurrando em nós e nós aceitamos esse fardo pesado, gigante, ao qual está aí vindo e nos amassando, fazendo com que nós desmoronamos e fazendo com que os nossos sonhos não aconteçam. Vamos lá, primeira chave que nós vamos estar falando: crenças limitantes. A crença limitante, ela se caracteriza por ter sempre um cunho negativo. E tudo que você acaba ouvindo falar aí, então, vem aquele ponto do não dá certo, isso aí não vai, eu não vou conseguir. Tudo que está diretamente ligado nesse ponto do negativo, ele vai ser uma crença limitante que é instaurada diretamente na sua cabeça. E o que nos leva a desacreditar da possibilidade de alcançar os nossos objetivos? Quais são as ideias? Porque não importa o quanto eu trabalhe, eu nunca vou conseguir juntar dinheiro. É uma crença limitante. Não consigo aprender a fazer isso, é muito difícil. Como você faz? É uma crença limitante. Nossa, nem tem jeito de fazer isso. É uma crença limitante. Olha aí, vários pontinhos que pra gente é simples, mas na verdade, aqui dentro, limitou. E depois que limitou, isso aí fica como se fosse um rótulo em você, que para tirar, dá trabalho. E sempre vai ficar alguma marquinha. Sabe quando você tira um rótulo da garrafa? Que fica algo ali que você não consegue limpar? É isso que ele faz. E o incrível, se você não pegou a ideia ainda, eu e o Jeff já falamos muitas vezes, quando você é criança, você não tem isso. Você é livre, você tem uma mente de crescimento, você é um explorador nato, você quer conhecer, quer saber, quer identificar, quer entender tudo que está acontecendo. E depois vai cultivando situações de outros, que é isso que vão fazendo com você. Vão te dando um pouquinho aqui, um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, e você vai juntando no seu caldeirão, e aí vão criando várias crenças que te limitam e coloca você aí onde você está hoje, preso, fechado, com uma âncora nos pés, ao qual você acredita que não pode sair. Igualzinho é feito com o elefante. Colocado uma estaquinha quando ele é pequeno, e ele vai crescendo com aquela estátua, e ela virou uma crença limitante que faz com que ele, a partir do momento que escute o martelo tum, 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 naquela estaca, ele identifique que agora eu não posso me mexer mais. Isso acontece com você. E agora, destrave sua mente. Essa é a conversa de hoje. Vamos lá, Jeff, expor essa ideia? Isso que ele estava falando aí, enquanto ele estava falando, eu me lembrei que antigamente, pessoal, as construções não eram feitas como hoje, em que você tem argamassa, você tem cimento. Antes era tudo feito de forma em que cada pedra era empilhada no seu devido local para poder, quando assim elas forem ter ali o peso sobre elas, elas cada vez mais se apertarem. E cada vez mais elas ficavam unidas. Só que o que é que tem de diferente nisso que a gente tem para hoje, que é a argamassa? A argamassa hoje você coloca lá
e ela vai ficando da mesma forma a parede. Só que antigamente essa forma de trabalhar era uma forma em que fazia você desenvolver a criatividade. E é algo que muitos aqui estão dizendo, Jefferson, mas eu não estou travado a minha mente. Eu consigo pensar, eu consigo mexer no WhatsApp, eu assisto filme, eu saio para qualquer lugar. Mas essa trava, pessoal, é algo que aparentemente é algo que você olha na sua casa e diz assim, não, a minha casa não está desarrumada. Mas quando você chega e vê aquilo ali continuamente, você entra em outras casas e diz, rapaz, realmente tem algo diferente na minha casa que eu preciso arrumar. É algo que não está dando certo, ele não está no lugar correto, aquilo ali está me impedindo de ter uma visão mais ampla, aquilo ali está fazendo ter uma energia mais negativa. São coisas que aparentemente é inofensível. Isso aqui não está me bloqueando em nada. Só que é como a Ale falou, é como se fosse aquela estaca do elefante em que ele é pequeno e tenta sair, e quando ele cresce ele pensa que a mesma força que ele tinha há 10 anos atrás é a mesma força que ele tem hoje. Só que ele tem aquela força ali multiplicada 10 vezes, então ele consegue arrancar não somente a estaca, mas ele consegue arrancar tudo. Mas Jefferson, e por que ele não arranca? Porque ele teve ali um travar, ele foi travado na mente dele. E quando isso acontece, também é diariamente na sua vida. Quando alguém chega e diz assim, não, ó, não para de fazer isso aí, que isso aí tá errado, eu já tô te dizendo, não faz. Aí você diz, é verdade, eu concordo, e você já concordou e colocou já naquela mente. A partir do momento que eu for fazer isso aqui, não dá certo. Alguém falou, eu concordei. Isso aqui parece inofensível, mas a partir do momento que esse ciclo vai se repetindo, dia após dia, vai chegar um momento em que coisas a qual você vai ter que tomar decisão, você vai dizer assim, não, eu não posso tomar essa decisão, porque o seu cérebro vai dizer, ó, você não tomou essa decisão lá atrás, você disse que não podia tomar essa decisão, e ele vai jogando isso para frente, e faz com que você se esquive de tomar uma decisão por causa de algo que foi pré-programado. Se lembra o que ela falou? Você tinha a liberdade. Quando você era pequeno, você não chegava e não tinha medo de falar com alguém, você não tinha medo de falar ou dizer aquilo a qual você pensava, você chegava e conversava. E hoje você tem medo de chegar em alguém porque você olha assim, não, aquela pessoa está em outro patamar. Como assim? Outro patamar? Ela não é a mesma pessoa, ela não é de carne, ela não é de osso, ela não tem a mesma pele, mas você colocou ela sobre um lugar maior, você mesmo deu essa credibilidade a ela e se colocou num nível inferior, fazendo você se tornar bloqueado. E aí onde é que está? Esse tipo de crença faz você se reduzir enquanto você eleva as outras coisas. Jefferson, eu estou desse jeito. Então chegou o momento de destravar, tendo agora o momento de questionamento. Por que eu tenho feito isso? Por que realmente eu tenho que sempre fazer dessa forma? Por que eu não posso fazer diferente? Mas Jefferson, eu acabei começando a questionar e fui empurrado de novo para o meu lugar. Entenda que a partir do momento que você quer sair da manada, a manada não quer te deixar. É como se fosse o experimento do macaco. Colocaram 5 macacos em uma jaula. Toda vez que o macaco ele tentava ir buscar uma banana, ele levava um jato d'água. Aí foi sucedendo, foi passando uma semana, foram colocando um macaco novo na jaula a cada vez que passava-se uma semana. E toda vez que o macaco novo ia tentar pegar a banana, todos os outros macacos puxavam aquele cara para baixo, impedindo ele pegar a banana. E ainda chegou um momento que, quando deu a terceira semana, todo macaco que entrava novo, ele já apanhava no momento que ele tentava subir, eles nem levavam mais jato d'água. Eles se esqueceram do jato d'água e só estavam fazendo algo repetidamente sem questionar. E aí foi quando viram que isso é um tipo de crença, por causa de um que replicou, o outro multiplicou, o terceiro triplicou e no quarto já estavam espancando o macaco por causa que um acreditou e o outro replicou. Então, aonde é que você está replicando essa crença limitante? Comece a questionar, porque é uma forma de abrir a sua mente. E a lei vai explorar mais isso. Essa ideia foi muito legal, que você acabou falando agora, cara, e caiu uma ficha assim, putz, fora da realidade. O porquê disso? Olha só que interessante, para a gente que vive na era digital. Os macacos fizeram uma escala da história que o Jeff falou aí, é uma escala, só que escalou da forma negativa, que você pode fazer dos dois lados, negativo e positivo. Mas o que eu falei para você que caiu uma ficha agora, na hora do bate-papo, que por isso que é legal e por isso que é gostoso você prestar atenção aí
no que nós estamos falando. Destrave a sua mente. Destrave a sua mente para que você depois possa trabalhar a sua mente. Porque a mente é um falso eu. Isso aí é uma conversa longa que é difícil você entender agora. Mas foca numa situação. Tenta destravar primeiro, para você começar a gatinhar. Que é isso que a gente começa a fazer. Daí depois você vai começando a tentar andar. E em um momento você vai conseguir expandir de uma forma maluca, ao qual você vai enxergar com outras lentes tudo que está acontecendo ao seu redor. E isso vai ser incrível, tá bom? Incrível. Mas o que eu ia falar para vocês que foi a chave, que a chave não. Olha só o pensamento, como ele vai se abrindo. A crença limitante são pensamentos que são impostos e criados, geralmente, no período da infância, e a gente vai vai desenvolvendo ao longo da vida. E ela acaba se tornando verdades para nós, reais. Sabe aquela história que às vezes você sabe que não tem um fundo de verdade, mas a pessoa está tão certa daquilo, tem uma crença tão forte em cima daquilo que ela desenha a realidade em cima daquilo, e isso, com o tempo, vai desenhando a sua própria personalidade. E aí nós, naquela situação que estamos vivenciando, nós acreditamos fielmente que aquilo é verdade. Olha só a que ponto que nós chegamos. Então, o quão importante é você realmente se atentar, se preocupar e não deixar com que as coisas realmente ultrapassem o seu limite e te travem. Porque como o Jeff falou, da história das pedras que eram colocadas, como até nos castelos, que eram colocadas as pedras e colocavam um pouquinho de barro só para ela se assentar, é isso. É isso. Que você vai colocando uma crença em cima de outra e elas vão te limitando e cada vez mais você vai se travando e ficando uma pessoa ao qual não consegue desenvolver nada, ao qual não consegue evoluir, a qual não consegue tomar uma decisão sequer da forma correta. Bravo isso, hein? Ruim, difícil de entender. Agora, de repente, até a gente pode pensar, pô, mas como que eu vou superar essas crenças limitantes? De que forma nós vamos fazer isso? Então, vamos lá. Vamos pensar em 5 passos para pensar como fazer, como identificar as crenças limitantes? Vamos lá, 5 passos. Como que a gente pode fazer? Identifique quais as crenças que te limitam e te impedem de agir. Vamos lá, né? Identifique as crenças que te limitam e te impeçam de agir. Reconheça que é apenas uma crença, uma coisa da sua cabeça, a sua mente, a sua forma de pensar que está fazendo isso com você. Então, reconheceu qual é que está te limitando? Identificou qual é a crença limitante que te impede de agir? Reconheça que ela somente é uma crença, ela não tem força para exercer em cima de você. Atente-se a isso. Conteste a sua própria crença, que é o que o Jeff falou. Então, 3 pontos. Conteste. Entre em uma disputa de entendimento junto com a sua mente, para que ela possa melhorar a visão e melhorar a sua abertura sobre o tema. 4, defina qual o objetivo que deseja alcançar. Isso é muito importante. Você definir qual é o objetivo. Não que você vai ficar querendo viver só naquela ideia daquele futuro, mas ele vai servir somente para um ponto. Eu estou aqui em Campinas, eu quero sair e ir para São Paulo. Então, o meu desejo é atingir a cidade de São Paulo no domingo, às 10 horas da manhã. Então, eu vou fazer a minha programação para que eu saia tranquilamente, vivencie toda a minha jornada até atingir o meu ponto. De repente vai ter coisa que vai mudar? Sim, no meio do caminho eu vou querer comer um pãozinho com café, eu vou fazer isso, ou eu vou parar para tomar uma água, seja lá o que for. Mas tenha como uma ideia, um objetivo.
para que possa ser alcançado. 5. Perceba as consequências disso que você está fazendo. Porque lembra aquela situação que a gente falou, que você toca numa decisão e acontece uma consequência aqui que você não vê? Peguei a decisão, a consequência está aqui já dando um oizinho e a gente não sabe, e ela vai chegar perto em algum momento e você vai ser obrigado a engolir aquilo, como a gente brinca. Então, 5 passos. Identifique as crenças que te limitam e impedem de agir. Reconheça reconheça que são apenas crenças. Conteste essas mesmas crenças. Defina qual o objetivo que você quer alcançar, seja ele qual for. É um namoro, poxa, eu estou de olho naquela menininha, vamos lá, eu vou chegar lá, né? Então, a crença limitante de eu ter medo de conversar com ela, de repente é um rapaz, ele é gente boa, é alguém que realmente vale a pena investir, vamos lá. É a minha esposa, vamos consertar tudo que tem que ser consertado. É o meu esposo, também merece a mesma situação. Então, fique atento para que você possa fazer com que tudo flua. Então, 5 passos, percebendo as consequências daquilo. Passo 5. Passo 6, que vai sobrepor em cima de todos os passos. Falei 5 passos e agora lembrei que eu posso colocar um. Adote uma nova crença e substitua a crença que te limitava. Que foi uma crença que foi se fortalecendo tempo a tempo, dia a dia, ano a ano, e agora você faz o quê? Arranque essa raiz, essa erva daninha de você, substitua por uma crença nova, boa, evolutiva, de crescimento. Destrave a sua mente e essa mesma crença que agora você coloca, que é o 6º passo, o passo da virada de chave, da evolução, da morte, do medo, do início da nova atitude, tá aí, fechado. 6 passos, onde 5 são identificações das crenças e o 6º que vem e amassa todos eles e acaba com essa porcaria que te trava, como acontece hoje, e você pode viver a sua vida épica e tudo mais, como todos acabam pregando aí. Mas lembre-se que o épico para um não é o mesmo que seja para você, tá bom? Cada um tem uma percepção, visão, definição, direcionamento, uma vontade, uma clareza sobre uma situação. Então, não olhe o outro, olhe você. O que você quer, como você quer, da forma que você quer, onde você vai sentir prazer e júbilo. Pega essa, hein? E olha aí, o Ali, quando ali falou sobre isso, agora você pode estar dizendo, Jefferson, mas como é que eu vou realmente identificar essa crença? Entenda, pessoal, que a crença ela sempre é colocada em xeque quando você pega e convive com alguém que tem uma forma diferente de viver e que está um nível acima. E olha que a crença ela começa assim, eu não gosto daquela pessoa. O que ela faz não tá dando certo para mim. Só que quando você parar para pensar, você diz assim, mas eu não estou tendo resultado e aquela pessoa está tendo. Só que a sua crença vai dizer assim, é porque você, infelizmente, não é do seu estilo, isso não é para você. A sua mente vai falar desse jeito para você. Depois a gente pode abordar outras vezes as 5 vozes. As vozes que falam aqui dentro e que faz você, muitas vezes, criar uma guerra com alguém que nem sequer falou com você. Você muitas vezes está passando em algum lugar e a crença limitante falou isso para você. Aquela pessoa ali está falando de você. E aí você já fica com raiva, você fica alterado, nervoso. Só que a pessoa não falou com você. Você recebeu algo que a sua crença falou e você acreditou. E aí onde é que a gente entra? Pode falar, Ale. O julgamento. O julgamento. E isso é uma crença limitante. Você foi ali, colocou um auto-julgamento, um pré-julgamento de algo que você acreditou. E daí, olha como a mente ela é sagaz. A sua mente faz você criar o seu próprio filme. E você pode ser ali de terror ou de cinema. Por isso que tem muita gente que mente tanto que ela começa a acreditar. Se você disser assim, não, mas me explica aí direito como é isso. Ela diz, não me pergunte porque isso aqui é desse jeito. Se você perguntar, você cria uma briga. Jefferson, e por que agora entra esse pilar que a gente vai trazer aqui? Clareza. A clareza é que faz com que você passe por esses pilares a qual o Alessandro falou
e vai fazer com que você chegue no objetivo. Por isso que é importante você ter clareza. Jefferson, eu entendi agora a minha crença, eu já sei onde é que isso está doendo. Quando você estava falando, eu estava sentindo. Eu estou com a crença aqui de limitação, eu tenho necessidade de aprovação, eu tenho aqui um auto-julgamento sobre mim, que veio da minha infância, eu fico me auto-julgando. Se ninguém falar nada, eu fico me defendendo. Isso aqui é uma crença limitante. Jefferson, eu tenho uma crença limitante que todas as pessoas ricas, elas são malvadas, elas são pessoas cruéis. E eu sou o único que sou bom, eu sou o único que sou aqui, aquele puro. Isso é uma crença limitante. Isso está impedindo você de chegar ao novo patamar. E aí o que a clareza ela faz? Ela faz você visualizar o objetivo. Ela faz você entender qual é o passo que você vai dar. Hoje você entendeu que essa crença limitante te trava. Qual é o próximo passo? O próximo passo é eu começar a desconstruir essa crença limitante. Como é que eu vou desconstruir? Como a Lê falou, identificando, questionando, validando e tendo aí uma referência, tendo uma nova forma de hábito. E você pode ter escutado aqui no início, Jefferson, eu auto me bloqueei. Infelizmente, muitas vezes esse bloqueio, ele vem de forma aí que você não percebe, ele vem de forma calma, sorrateira, com dia após dia, como a gente falou, vai colocando na sua mente e quando você vai ver, você está passando essa crença para outro. O problema é esse. Se a crença limitante ela ficar somente em uma pessoa, você ia lá e desbloqueava ela, só que ela vai se proliferando. Se lembra aí do exemplo do macaco? Por causa de 5 macacos, todos que entravam começaram a ser puxados para baixo e na quarta semana todos estavam apanhando. Por causa que não tinha nem culpa. O macaco ele se perguntava. Eu lembrei de uma. Eu não sei se tinha isso aí na sua região e na sua época. Eu lembro que a minha avó falava assim: não deixa o chinelo virar de ponta cabeça que vai morrer alguém. Aqui era assim, se você tomar suco de manga com leite, também você vai morrer no outro dia. Você não vai escapar não. Minha avó falava isso. Tomou leite com manga, você vai morrer. Por quê? Não sei o porquê não, mas você vai morrer, não faça isso. É isso aí, são crenças limitantes. Tá aí. Um monte de coisa. Cara, você foi falando uma coisa, eu fiquei meio que pensando em outras aqui, né? Aí que é o ponto do destrave a sua mente. Peguei até um papelzinho, ó. Vou fazer um desenho aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo. Aqui, uma pirâmide. Nós temos uma pirâmide que nós vamos utilizar, que é a pirâmide da limitação. Olha aí a pirâmide da limitação. O que nós vamos ter aqui nessa pirâmide? O ser. Vai ficar ao contrário, né? Olha aí. Vai ficar ao contrário, então eu vou facilitar para vocês todos, hein? Vamos lá. Nós vamos ter aqui, ó, o ser diretamente. E depois nós vamos ter aqui o ter, que também é um dos fatores da crença limitante. Então é o ser, o ter, ó, faltou a perninha aqui do ter. O ser, o ter e o fazer. Fazer. As crenças limitantes que nós vamos ter, os 3 pontos aqui, ó. O fazer. Talvez o Z aqui vai sair errado, porque aí eu tô tentando escrever ao contrário, né? Sabe como é que é isso aí? Fazer, saiu errado sim, mas aí tudo bem. Então, nós temos aqui uma pirâmide com os 3 pilares de ser, é a crença de identidade, o que nós pensamos sobre nós mesmos, da forma que nós pensamos. A crença do fazer, é a capacidade que nós temos. Eu não consigo fazer isso, nossa senhora, não dá certo. Isso eu nunca vou fazer, porque não é para mim. A crença aqui, ó, do ter, que é o que é o ter? É o que passa a ser meu, então é de merecimento. O que é meu, eu quero aquilo para mim. Esses 3 pilarzinhos aqui é o que a gente tem que trabalhar. O ser, o fazer e o ter. A partir do momento que nós fizermos com que isso acabe se equalizando, aí sim o negócio fica mamão com açúcar. Então, se você ter uma ideia de crença, de identidade, da forma correta, eu sou bonito, eu sou uma pessoa legal, eu sou uma pessoa divertida, eu sou uma pessoa que é de fácil lidar, eu sou uma pessoa
de contatos. Eu sou uma pessoa do fazer, da capacidade. Eu tenho condições de desenvolver isso, eu consigo fazer. Eu vou tentar fazer, eu tenho certeza que eu vou conseguir desenvolver. Isso é show de bola. Eu tenho merecimento, eu tenho o direito de estar também nessa mesma posição. Eu vou chegar lá, eu vou fazer. Eu posso demorar, mas eu vou chegar. Então, eu mereço a mesma situação. Trabalhou os 3 pontos: ser, fazer e ter. Tá aí, tá feito. Destrave sua mente. É isso aí. E com isso tem a morte do medo e o nascimento de uma nova atitude. É isso que acontece, pessoal. Quando você mata esse medo, quando você mata essa crença, você gera uma nova atitude. Até que você começa a dizer assim: rapaz, aquele cara ali era eu? Aquele rapaz ali era Jefferson antigamente? Eu nem conheço mais ele. E quando você escutar uma frase, alguém dizendo assim: ei, você está igual a 10 anos atrás, você pode colocar uma interrogação e dizer assim: ó, alerta, perigo, perigo. Por quê? Porque se você não está crescendo, você está decrescendo. Você tem que entender que a vida, ela tem ciclos. Se você não está crescendo, você começou a decrescer. E você sabe que a partir do momento que a pessoa começa a decrescer, ela está definhando para, infelizmente, chegar o momento em que ela vai ser estéril. Você tem que estar sempre crescendo. Pode falar, Alex. Hoje eu conversei com uma pessoa e eu estava falando sobre isso com ele. Que o quão interessante e importante para nós é podermos encontrar pessoas que viveram ou compartilharam algum momento da sua vida e elas falarem assim: nossa, você está muito diferente. Você não era desse jeito. E quando ela partilhar alguma coisa de você, você entender que aquilo já se passou há muito tempo de você. E o melhor, você conseguir enxergar que olhando para aquela pessoa, você fala assim: caramba, ela vai ter que começar a me conhecer de novo, porque ela não sabe mais nada sobre mim. Eu evolui muito, eu cresci muito. Deixei o barro se quebrar e vir o brilho para fora. Tudo que estava oculto veio para fora. Isso é a melhor coisa que nós podemos fazer. Então vai, aproveita. Lance essas lives para quem você sabe que é necessário. Destrave também a sua mente. E aproveite que tem um lance, que é essa mensagem que o Jeff coloca aí agora. E aí você vai entender assim, pessoal. A partir do momento que você destrava, você tem a oportunidade de destravar o próxima pessoa. A partir do momento que você começa a destravar outras pessoas, começa a entrar no chamado loop crescente. Cada vez que você multiplica o conhecimento que você tem para outra pessoa, você não reduz, você multiplica. E aí onde é que está a recompensa? É como se fosse um baú do tesouro. Você não gosta de ganhar prêmios? A partir do momento que você consegue fazer outras pessoas crescerem, você ganha em dobro. Como, Jefferson? Através de network, através de valores, através de contatos e finalizando através de sociedades. Isso só vem a partir do momento que você sai e destrava a sua mente. Porque entenda, quando você for sair desse ciclo que a gente está falando, as pessoas vão tentar te arrastar de todos os jeitos para voltar para o seu lugar. Mas quando você quebrar essa crença que te trava, você vai entender e vai dizer: eu preciso agora crescer e tentar tirar essas outras pessoas. E essas pessoas não é pessoas de longe, não é alguém que está do outro lado do mundo. É alguém que está do seu lado. É o seu parente, muitas vezes é sua esposa, é seu filho que você acabou colocando a crença nele. Dizendo: filho, infelizmente você não presta para nada. Olha a crença que você está criando dentro do seu filho. Você está dizendo para ele, uma criança que tem capacidade de desenvolvimento, dizer para ele que ele não presta. Quando você diz isso para ele, você está colocando uma barreira que toda vez que ele for passar por uma prova, vai vir isso na mente dele, por mais que você não queira. Mas essa palavra vai ficar gravada. E aí por isso que é importante você desconstruir essas crenças que você construiu. E a clareza veio através dessa live. E é isso que a gente agradece. A próxima semana nós vamos estar aqui trazendo outro tema para poder trazer a morte do medo e o nascimento de uma nova atitude. Destrave sua mente. Não perca a oportunidade. Faça o que tem que ser feito. Se lance ao novo. A morte do medo é necessária.
O início com uma nova atitude também. Eu preciso ser tão radical assim? Sim. Pense bem, a partir do momento de um ponto que há a morte, houve uma ruptura, não existe mais, acabou. Infelizmente, não tem volta. E é dessa forma que você tem que fazer, com todas as crenças que você tem aí de bolso. Jogue fora, mate, substitua e vamos crescer. É assim. Tem que ser assim. Jeff, obrigado por Tchau, acompanhar tchau. esse bate-papo.